Bom, então esse, em tese, é o podcast Meio Nerd. Uhum. E, ô Valota, o que é Meio Nerd aí, você que idealizou esse nome? Cara, é aquele negócio que é o seguinte: todas as pessoas têm vários grupos de amigos e não só um, pelo menos as pessoas mais normais, né? E tem sempre aquele caso que é assim: para um grupo, você é extremamente nerd porque você gosta desse universo. E para o grupo que é mais voltado para esse universo, você geralmente é aquele cara que não sabe porcaria nenhuma, mesmo você sabendo alguma coisa, você só é aquela pessoa que não vegeta durante a conversa sobre, sei lá. RPG de mesa. Você sabe que existe, mas você é especialista? Eu não sou. Então, pra mim, é aquele cara que é meio nerd. Ele, pra um lado, ele é muito nerd, pro outro, ele é um perdedor. Basicamente, é isso, é a minha ideia. E eu acho que tem muita gente que é assim, que tá nesse meio termo, que gosta de um filme de herói, mas não leu todos as HQ do Monstro do Pântano. Pô, É, exatamente. exato. Ainda mais com a Marvel chegando aí, né? Muita gente não conhece toda a história das HQs, mas conhece Homem de Ferro, Capitão América, gosta deles, né? Hoje em dia Exa todo mundo é fã desde sempre de Guardiões da Galáxia, mas ninguém sabia o que Exato. era Guardiões da Galáxia antes do primeiro filme É, sair. É, eu quero saber do fundo do coração, quantas pessoas sabiam de verdade que o Constantino era loiro? ninguém Eu não sabia. sabia. Exatamente, ninguém Quem sabia. sabia que o Lucifer da Netflix pertence ao universo da DC? Exatamente. Ninguém sabe dessas. Ninguém não. Essa eu sabia. As Mas é. pessoas meio nerd, você pode saber. Tem gente que sabe, tem gente que não sabe. Então, é aí que eu queria chegar. Agora, se todo mundo for ficar aqui conversando só para concordar, que graça que vai ter, né? Jogar um pouquinho É, de discórdia aqui no meio. sim. Quando o Valota deu essa ideia, eu achei fantástico, porque eu pensei, é bem isso aí mesmo, é bem isso aí que a gente é. Mas eu fico me perguntando, será que existe algum nerd que é nerd de tudo? Porque você pode ser muito nerd de alguma coisa e continuar sendo nerd. Eu vou me explicar melhor, porque ficou uma bosta essa explicação até aqui. Mas parando pra pensar, e eu tô falando aqui de nós três como um todo, porque eu conheço o Valota há mais de 20 anos, o Tarcísio me deve há mais de 10. Então, Cobrado ao vivo. dá pra pagar a cerveja de um ano de podcast se for pagar com juros hoje em dia. E aí, cara, pensando assim, tá, Valota se explicou, se colocou como meio nerd, mas, pô, ele joga mais de 20 anos, mesmo jogo de RPG, trabalha e é formado na área de TI, pós-graduado, dá pra chamar isso de meio nerd? Não sei. Tarcísio tem É, um programa de curiosidade nerd, também é formado na área de TI. Eu tenho um quarto cheio de colecionáveis que, se for colocar na ponta do lápis tudo que eu gastei, dá pra comprar mais de um carro popular, talvez uns dois. sim. Então, será que dá pra chamar isso de meio nerd? Quer dizer, será que aquele nerd que entende tudo de Dungeons and Dragons, pegar uma coisa que a gente gosta desde criança, por exemplo, Tarcísio assistiu todos os episódios de Dragon Ball, que não é tarefa fácil, de trás pra frente, de frente pra Ah, trás. isso aí eu já fiz mesmo. Será que esse cara que manja pra caralho de D&D tem esse conhecimento de Dragon Ball? Hoje, com tanto acesso à informação, dá pra ser nerd de tudo? É uma pergunta que eu jogo pra vocês aí. É, aí Então, é mais difícil, né? Ser nerd em- de tudo, eu acho que não, né, cara? Não tem de como você tudo, saber de tudo, absolutamente mas tudo. alguém que é muito nerd em alguma coisa, ele sabe pelo menos o básico dos outros. Vou te dar um exemplo. O cara que gosta do RPG de mesa, o cara que é viciado, ele conhece quase toda essa mitologia. Só que isso engloba, por exemplo, Senhor dos Anéis. Vai ter uma briga ali com, sei lá, com o mundo do Harry Potter, porque sempre existiu essa briga, sei lá por que existe. O cara que gosta de anime, por exemplo. A não ser que ele tenha algum particular, por exemplo, o cara que assistiu, sabe tudo de Naruto. Ele também vai saber de Dragon Ball. Ele também vai saber de Cavaleiros do Zodíaco. Ele vai saber da Trindade, vai saber do Bleach, vai saber do One Piece. Saber do One Piece é embaçado, né? Porque, pô, mais de Mas, 1000 episódios é pra acabar com a vida. mas nem sempre esses caras que curtem anime vão saber, por exemplo, de Marvel e DC. Isso, então. Aí a parte de herói já é um pouco mais complicado, porque, como dizem, Que é sempre uma existem. coisa um pouco mais pop aí, né? Uma coisa que engloba É. um pouquinho mais. E como tá no hype ainda mais aí. Tipo, então, Só, eu acho que é esse o ponto mesmo do meio nerd, cara. é,
Sim, porque assim, vamos supor, você fala assim, você gosta de herói? Gosto. Todo mundo aqui gosta de herói. Só que ninguém aqui é adepto da religião da Marvel, sabe? Que assim, puta, eu gosto dos personagens da Marvel. Os da DC automaticamente são uma bosta. As Então, pessoas que gostam muito são assim. Você gosta da DC, tudo da Marvel é um lixo. então a tua definição de ser um nerd completo seria meio que você ter uma tribo. E você tá 100% Isso. agarrado àquela tribo. Dentro daquela tribo você conhecer tudo ou quase tudo. Isso, mais ou menos isso. Eu acredito que seja isso. Por exemplo, é muito difícil você ser adepto, você ser um nerd do videogame completo. Você pode Muito. saber da história dos videogames, que eu acho uma coisa muito interessante, mas não manjo bosta nenhuma. Não, mentira, até sei alguma coisa, mas... Mas, por exemplo, tem gente que gosta de Resident Evil. Cara, os caras sabem... Eu conheço Resident Evil, joguei quando eu tinha, sei lá, 10 anos... O 1, o 2, o 3, já não fui muito com a cara do 4, que para a maioria das pessoas é quase um sacrilégio isso. Mas tem gente que sabe o nome do desenvolvedor sei lá, da música do Resident Evil Code Verônica. É verdade. Sabe, é esse tipo de pessoa. Os caras são... Aqueles mínimos detalhes que você é louco. Sim, só aparece sim. no crédito quando você zera o jogo. Isso, os cara faz esse tipo... É esse tipo de pessoa que a gente não se engloba e para essas pessoas a gente é menos. Por Só exemplo, que eu hoje- vou só dar um exemplo aqui aliás, é até eu acho que é uma coisa boa de ser esse cara que presta atenção em todos os detalhes. Por exemplo, o mangá, os leitores aí que leem, né, que gostam de ler, normalmente tem aqueles databook, né? Normalmente tem aquelas páginas que dão informação a mais pra história, pra ali agregar mais ali sobre personagens e tal, não sei o quê. Pegar um dinheirinho a mais, né? Quando eu lia, eu nem tava tchum pra essas coisas aí. Só que tem muita gente que lê e, obviamente, as pessoas vão saber muito mais de você sobre aquele X personagem. Tá? Cara, eu consigo te dar um exemplo prático disso. Naruto, eu assisti Naruto. Eu assisti Naruto Shippuden, eu achei muito legal. E eu, particularmente, eu tenho uma memória relativamente boa pra esse tipo de coisa. Então eu lembro das coisas. Eu nunca li um databook. Pô, cara, alguém aqui sabia que, por exemplo, nesse databook tem isso porque eu li em algum lugar, não o databook. A comida favorita do Sasuke é tomate. Então. Por quê? Porque tem no databook, cara. Porra, quem sabia disso? Mas Tá. É só então, tem uma galera que conhece tudo isso hoje em dia, né? Só que você pega, eu conheço tudo de anime, eu sei qual é a comida favorita do Sasuke, eu sei quem são todos os ilustradores de Demon Slayer, mas aí você pergunta pra um cara desse, qual o primeiro anime que veio pro Brasil? O cara mandou assim, Cavaleiros do Zodíaco, e veio com aquela dublagem que era uma bosta. Pô, isso pra mim, cara, não é ser um nerd que conhece tudo de anime, isso é ser nerd Nutella. Sabe, Speed Racer veio muito antes que Cavaleiros do Zodíaco. É tipo, o cara tá tão fechado na tribo dele que só vê aquilo que é mais atual que ele não conhece tanto assim sobre tudo. Pra mim, de uma definição, a gente pode se colocar como nerd raiz lá, que já tava um nerd evoluído, que tava maturando no barril de carvalho lá em 1994, ao som de Guardiões do Universo na abertura de Cavaleiros do Zodíaco na manchete. Mas aí talvez eu discorde um pouco, porque como você falou, o Speed Racer veio muito antes disso. Mas que impacto que teve isso? Essa pessoa que sabe disso, como você falou assim, eu e o Tarcísio somos formados na parte, a gente fez a famosa faculdade de computador. Você é formado em história, você acha esse tipo de coisa muito legal. Quer ver? Eu vou puxar para um outro lado, que só para você ver essa parte do meio nerd, que é uma coisa que talvez nem se encaixe tanto com o meio nerd. Por exemplo, todo mundo gosta de alguma música, todas as pessoas que são normais. Bandas mais antigas, anos 80, anos 90. Eu gosto das músicas. Cara, você sabe o nome do produtor dos malucos. Por quê? Porque é uma coisa que você gosta tanto que você foi atrás. Você sabe como é que era o nome do cara lá? Liminha. Você sabe o nome desse tipo de pessoa que você perguntar pra qualquer pessoa, entre aspas, normal, ou seja, que não é nerd, você perguntar quem é o Liminha, é o cara que trabalhava no programa do Gugu e ponto final. O Liminha vai estar no palco do Titãs, no show que eu vou agora dia 18 de julho, cara. Ele tá substituindo o Marcelo Fromer, que morreu lá, antigo guitarrista.
Não, é nesse ponto que eu digo. Eu acho que assim, você puxar pra um Speed Racer, que foi o primeiro, ou sei lá, Samurai Warrior, Samurai Shampoo, sei lá como é que chama essas porcaria, que foram os primeiros, cara, é só uma pessoa muito apaixonada que vai saber desse tipo de coisa. Então eu não condeno tanto os caras que, assim, entendem do negócio, mas não entendem da história, sabe? Aquele caso que, os primeiros animes que vieram pro Brasil vieram em contrabando de sei lá o quê. Foi um cara que trouxe no meio de umas fitas cassete e jogaram pra Deus ver, sabe? Isso aí já cai na questão da idade, velho. É gerações. Do historiador. É gerações, isso aí. Mesmo se a gente tivesse nascido nessa época também aqui que Naruto estourou, meu, a gente. Você ia ir atrás de Speed Racer? Meu, nem eu, Speed Racer, nem Speed eu Racer vou, chato, cara. É da minha Speed Racer época, é da minha época e eu não quero nem saber de Speed Racer, entendeu? Só que, em contrapartida, eu fico muito chateado de ninguém querer saber de Yu Yu Hakusho, que é o meu preferido. Você entendeu? Exatamente. Assim que a gente ficar famoso, a gente tem que difundir o Hakusho aqui, porque é fora de série. Às vezes eu vou com camiseta da aula e, cara, já apontaram pro Kurama Yoki e falaram, que legal, e no Yasha. E aí que eu chamo de geração Nutella. Mas em defesa um pouquinho da geração Nutella, quando saiu o filme do Speed Racer, eu tava comentando, tava na casa da minha mãe, eu falei, nossa, pra que fazer um filme do Speed Racer? Aí minha mãe, como assim, meu? Speed Racer é um clássico. E quer dizer, ela assistia e gostava, só que ela não sabia que era um anime, porque ela sempre me zoou por ver anime, sempre achou uma perda de tempo eu gostar de anime, mas assim como ela, eu e vocês pegamos uma geração que não era anime, era desenho japonês, e até é história para um outro podcast aí, mas em determinado momento da minha vida, eu achei que desenho japonês era o desenho que tinha aqueles traços lá, o olho grande, traço de mangá, abertura e encerramento com os kanji lá japoneses, e os caras usavam armadura, porque teve uma geração ali na Manchete que eles queriam repetir o sucesso de Cavaleiros do Zodíaco, Sim. E vários animes os caras usavam armadura. Tanto, Tar, que quando um amigo meu apresentou o Yu Hakusho pra mim, meu primeiro preconceito foi que os caras não tinham armadura. E aí, cara, pra me convencer a assistir, porque de fato era muito bom, ele mostrou um desenho que ele tinha na revista Herói de um arco do Sensui, que não deve durar 2, 3 episódios, que o Sensui usa uma armadura. Aí ele me convenceu e quero agradecer meu amigo Maicon lá da antiga Caconde, porque se não fosse ele... Não, pra mim é antiga, porque eu... ela existe ainda. Ela ainda tá lá, cara. Ela existe ainda. E tá lá do mesmo jeito. Tá vendo? Se você for lá, você liga na Manchete ainda. Só que aí, por exemplo, quando eu digo o negócio do meio nerd, pra vocês entenderem, vocês estão falando do arco do Sensui. Beleza. Eu assisti Yu Hakusho? Assisti. É um anime bom? Eu lembro disso? Não. Por quê? Porque eu não sou tão assim nesse caso, não, entendeu? Beleza, eu entendi. Mas assim, tem certas coisas que eu também não lembro. Por exemplo, eu sofro muito com isso aí nos reacts mesmo lá que eu faço no canal. Tipo, eu tô lá gravando, aí, pô, eu penso aqui, caramba, mas isso aqui já apareceu? E, tipo, tinha aparecido 2 episódios atrás, só que eu nem lembro, tá ligado? Mas aí é questão de idade, né, cara? A gente vai chegando numa época que... Tô brincando, gente. A gente já entregou a idade várias vezes. Não, já, pô, várias vezes. Não tem jeito, mano, Tipo assim, igual eu falei, tem como a gente colocar o Yu Hakusho aqui na mesa aqui e falar, galera, assiste aí. Não, eles não vão assistir, mano. Até porque a gente tem que ver também que hoje os animes, principalmente animes, né? Estão de muito mais qualidade que os de antes, velho. Cara, se você pega de verdade, você gosta... Não, pô, não adianta. Se você pega, por exemplo, o Yu Yu Hakusho e você pega Demon Slayer que tá lançando agora, pra mim eles não praticam nem o mesmo esporte. Sabe? O traço do desenho, a produção... Não é nem o mesmo jogo que eles jogam. Aí você tá pegando Demon Slayer tem muita qualidade, mas uma coisa que enfeia, de verdade, você pega o Sailor Moon clássico, primeiro, e você pega o Sailor Moon Crystal, 90% do Sailor Moon Crystal, lógico, é muito mais bem feito, muito mais bonito, é em widescreen, só que os caras metem aqueles efeitos fácil no meio, com CGI, e cara,
Aí é que tá, entendeu? Parece que um anime desenhado, bem feito, ele vira outra coisa, ele vira outro time no meio. O CGI não parece o mesmo personagem, não parece o mesmo desenho. Mas aí é questão da produção vagabunda, é o nome disso. Exato, Por exemplo, eu nem sei o exato. que é Sailor Moon Crystal, mas você pode ver, por exemplo, no próprio Boruto, que eu nem tô assistindo mais, eu acho que eu deveria assistir. Tem uns episódios que você vê que o cara fez com carinho, que o negócio, que os caras gastaram um tempo. Mas Exatamente. aqueles episódios cheira Bostov, aqueles lá que parece que a cara do Boruto tá torta, que os caras fizeram de qualquer jeito. Aí é Sim, relaxo cara. mesmo. Aí é relaxo. É igual, coisa é igual que que eu, feita sempre. é igual que eu costumo falar sobre Demon Slayer, porque assim, eu já vou aproveitar pra falar bem desse anime, porque o Yu Hakusho tá lá no meu topo da lista, só que, velho, eu tô só esperando terminar essa temporada pra colocar o Demon Slayer como o melhor anime que eu já vi. E de tudo. Você percebe que ele foi feito com carinho mesmo. Você percebe que ele foi feito pra agradar essa galera toda. Os nerds, os meio nerds, entendeu? Pra agradar. Não foi só pra ganhar dinheiro. Eu não vou entrar nesse mérito, porque se eu fosse falar aqui agora, eu ia falar que o Hakusho é muito bem desenhado. Sim. Ele não vai desapontar quem assista não hoje vai. em dia. Só que, se fosse a coisa de um mês atrás, eu falava a mesma coisa de Cavaleiros do Zodíaco. Aí acharam aquela versão americana Nossa, de engraçado, hein? Cavaleiros do Zodíaco. Pelo E amor de aí, Deus. uns canais começaram a falar: ó, vocês estão falando que o negócio é mal desenhado, é mal feito. Só que Cavaleiros do Zodíaco teve vários desenhistas. E repara esse episódio aqui, que é com outro desenhista mais chulé. Repara esse outro episódio aqui. Repara o começo do anime. Repara o episódio do que o Shiryu luta contra o Seiya na Guerra Galáctica. Eles estão bombadão, no outro dia eles estão frango. Eu nunca tinha reparado. Então, se eu for fazer uma comparação agora de Demon Slayer com Yu Hakusho em termos de qualidade, cada um na sua época, Yu Hakusho vai falar alto pra mim na nostalgia, eu posso falar besteira. Só um comentário sobre o Demon Slayer. É uma coisa que, assim, eu tenho profundidade pra falar? Não, tenho profundidade de um pires. Falaram que a animação é tão bem feita que ela consegue, é um dos poucos casos que ela melhora o material original. Sim. Porque dizem que o material original não é tão bom. E dizem Não. que o final é uma merda, mas O que não já tem não como se saber. pode, o que já não se pode dizer, por exemplo, de Yu Hakusho, porque a saga do detetive espiritual no começo tem muita coisa boa que não foi pro anime, não foi adaptada, Uhum. e a conclusão também tem muita coisa pra contar, muitos fins de personagem pra explicar, e acabou não sendo levado pro anime. Não que o anime não tenha extrema qualidade, mas tem muita coisa pra adaptar. Tanto que Sim. adaptaram recentemente e ficou muito bom a história de como Kurama e o Riei se conheceram com qualidade de anime atual. E se você põe o Hakusho do lado de Yu Hakusho, cara, ele não perde muito pro mesmo anime feito muito tempo depois. Sim. O mesmo já não se diz de Cavaleiros do Zodíaco, que a saga de Hades é muito mais bonita que os anteriores. Não, a saga de Hades é muito mais bonita que tudo. Exatamente. Só que aí uma coisa que eu nunca tinha reparado, que é o fator nostalgia do fã também, eu vou precisar sentar, parar pra analisar, umas pessoas metendo pau falando que a saga Elísios e a saga Inferno, elas têm uma qualidade muito inferior de animação do que a saga do Santuário de Hades. E eu acho que é um pouco também, e assunto pra outro cast também, mas o cara quando é fã demais, ele se apega só ao fato de que o melhor desenhista dos clássicos desenhou a saga do Santuário dos Cavaleiros do Zodíaco Hades. Não, Mas na você tá verdade- falando, na tá verdade- falando do anime ou do mangá? Eu tô falando do anime. Do anime. Mas aí é que tá, o Santuário saiu primeiro. Essa segunda parte, do Elísio, do Inferno, saiu depois. Não, mas eu entendi o ponto do Poké. E vai muito na linha do raciocínio, como por exemplo o Ultimato, o Vingadores Ultimato. A saga de Hades ali foi uma coisa que, pô, pelo menos pra mim, marcou pra caramba, velho. Eu sou fã de Cavaleiros do Zodíaco, eu já gostava antes, mesmo
a qualidade um pouco antiga, e aí veio Não essa fazia o menor Jihad. sentido a história. E aí veio a Jihad, puta negócio gigante, muito louco, muito bom, tudo ali, né? Até o plot, assim, que não é nem comum ter em Cavaleiros do Zodíaco, né? Igual teve na saga de Hades. Um roteiro bom, não foi só chegar a porrada e derrotar o inimigo. Tipo, basicamente mas tem todo aquele lance. E aí a galera marca, igual como marcou o Ultimato lá com o Thanos. E aí depois disso, mano, os caras vão fazer, eles vão meio que pegar isso, eles vão ser os advogados dessa obra, entendeu? Então, tipo, o Hades é o mais top aqui e vai ser difícil achar outro. Vocês estão entendendo a pegada? Sim. O anime, realmente, concordando com você aí, o anime faz umas adaptação que não tem sentido. Por exemplo, no mangá, a armadura do Ikki não é restaurada porque ela se recupera sozinha, por motivos óbvios. O próprio Shaka fala isso. E aí o Shaka usa o sangue dele no mangá para restaurar a armadura do Shun. Eu posso estar falando besteira e confundindo as pessoas agora, porque faz tempo que eu li essa curiosidade. E quem restaura a armadura do Shun no anime é o Aldebaran. Só que no Next Dimension, que tá saindo só em mangá, tem um arco entre o Shun e o Shaka que é fundamental o fato do sangue do Shaka ter uma conexão com a armadura do Shun, por causa dele ter restaurado usando o sangue dele. Quer dizer, eu quero ver que merda que os caras vão fazer se eles for adaptar o Next Dimension para anime. Ou vão fazer uma coisa totalmente sem explicação. Como no final da saga de Poseidon, no anime, o Yoga tá com o olho, acho que é direito, o olho direito intacto. E do nada ele aparece com o olho fudido na saga de Hades, porque do nada a saga de Hades resolveu ignorar o anime e fazer do jeito do mangá. É verdade. Mas a gente entrou no tema e nem fez a entrada oficial, hein? Então fala, galera, esse é o Meio Nerd, eu sou o João Gui, o Poki. Eu sou o Guilherme Valota. E eu sou o Tarcísio Yamamoto. Então, o que a gente vai fazer agora, a gente vai falar sobre essa obra que nós já estávamos falando antes, Cavaleiros do Zodíaco. Como o Tarcísio deve ser pelo menos alguns meses, eu sou uns meses mais velho que o Valota, acho que o Tarcísio deve ser uns meses mais velho que eu. Uns anos? Então, é possível que o Tar tenha tido contato com Cavaleiros do Zodíaco primeiro que nós dois. Então, passando a bola aí pro Tar. Ô Tar, como é que foi seu primeiro contato com Cavaleiros do Zodíaco? Bom, primeiro contato, acho que, deixa eu lembrar, rapaz, eu acho que eu tinha uns 9 anos de idade, tava morando em Jundiaí, aí tava... Eu não lembro qual saga que era que tava passando, mas eu lembro que o primeiro personagem que eu vi foi o Shun. Começando bem. Amor à primeira vista. Pois Começando bem. Eu lembro que ele foi o primeiro personagem que eu vi, pô, e assim, por mais que o Shun seja, né, desse jeito aí, dele aí, que quase ninguém gosta, a armadura dele é muito louca, eu acho, velho, a armadura dele mó da hora e as correntonas, pá, então assim, foi o primeiro lance que já me marcou do anime, né, do Cavaleiros do Zodíaco, já foi o Shun usando as correntes, na época ele tava usando a corrente circular lá, esse o que eu lembro, se eu não me engano. Não, eu não vou lembrar aqui o que ele tava fazendo. Mas ele tava usando a corrente circular para defender de alguma coisa. Não seria... A imagem que tem, pra mim, mais marcante do Shun usando a corrente circular para se defender é no arco do Poseidon usando para se defender do Yodiski. Cara, foi o que eu pensei. Pouquíssimo provável que seja isso. Porque essa saga demorou. Exatamente. Isso que eu nem entendo tanto, mas não deve ser. Deve ser alguma... Deve ser aquelas lutas dos protagonistas... coadjuvante com a armadura preta. Mas pode ser também, viu? Eu só falei desse arco porque é bem marcante. Eu acho que é uma das lutas mais da hora do Shun, porque, cara, pra cada besta que o Yo tem, ele usa uma estratégia diferente com a corrente. Eu lembro de uma coisa que, na época da escola, eu nunca fui muito nesse negócio de signo, né? E signo pra mim sempre só serviu pra saber qual que era o teu cavaleiro. Mas, cara... E tinha alguns... quem normalmente era dos cavaleiros que era um pouco mais zoado, hoje a gente sabe que não é tanto assim, mas na época de escola, nos 90, paciência era.
povo não gostava muito do Aldebaran, talvez por ele ser o primeiro a ser derrotado. O Afrodite tem aquele jeito dele meio andrógeno. Então, quem era de peixes, quem era de touro, falava, isso aí não tem nada a ver. O cavaleiro que eu mais gosto, sei lá, é o outro, é o Aioria. Eu sou de peixes, mas eu gosto mais do cavaleiro de leão. Eu sempre tive muito orgulho do meu cavaleiro, que é o Saga de Gêmeos. Sempre tive muito orgulho, tem o bonequinho dele aqui. Mas de câncer também, muito bem lembrado. Só que aí, cara, quando a gente brincava na rua de Cavaleiros do Zodíaco, bons tempos, o povo não queria muito ser o Afrodite, mas pelo menos na minha infância ninguém tinha problema em ser o Shun. O povo falava de boa, eu vou ser o Shun, eu gosto do Shun, não tinha tanto problema assim. Meu preferido sempre foi o Ikki, mas, cara, tinha vizinho, moleque que morava lá na rua de casa, que o cavaleiro preferido era o Shun, sem problema nenhum. Sim, eu não me sim. lembro, assim, de ter muita zoação, Com certeza. Não, o problema, assim, é o que eu acho que o Shun, O problema ele é que a armadura dele tem seios, gente. Vamos ser realistas. O Shun, ele tem aquela personalidade mais fracona, mas eu acho, pelo menos é pra mim, tá? O que faz equilibrar ele, de eu achar ele da hora, é a armadura de Andrômeda. Cara, eu acho a armadura de Andrômeda uma das mais da hora de todos ali, tá ligado? E olha que eu sou um fãzaço do Shiryu, cara. Concordo, mas aí tem 2 pontos. Você falou qual era o problema para as pessoas que não queriam ser o Shun. Né? O Shiryu é sem camisa, fi, porrada, meu irmão. O problema do Cavaleiro de Andrômeda, no caso, nessa época de brincar, era o simples fato da armadura dele ter peitos. Cara, mas vamos ser sinceros, você na época, você reparou mesmo que tinha a armadura tinha peito? Mano, eu nunca vi, velho. Só depois que eu virei gente grande que eu falei, caraca, a armadura tem peito. Sabe como eu reparei? Os caras mandavam fanzine pra revista Herói e aí eles fizeram uma zoeira, uma sátira do Ikki ser meio cuzão. Que na hora do sorteio lá, nossa, meu irmão, pra Ilha da Rainha da Morte, não, eu acho que eu vou no lugar dele. Pensando bem, foda-se, deixa ele ir. Aí depois mostrava o Ikki voltando com a armadura de Andrômeda e o Shun com a armadura de Fênix dando uma zoada no Ikki. Falou, meu irmão, a tua armadura tem peito. Não, sendo realista, o Shun não durava 2 segundos naquele lugar, mas... É só um detalhe. Mas tipo era assim... mais provável a Esmeralda voltar com a armadura. Pô, aí não, né, galera? Pô, vocês têm que lembrar que o Shun, em termos de Cosmo, ele era o mais bolado ali dos de bronze, hein, velho? Mas até porque ele é a reencarnação do Hades, né? Então... tem mais essa ainda. É aquilo. Pode ser que tenham inventado isso mais pra frente? Provavelmente. Porque não duvido que tinham pensado isso no começo. Cara. Pensou se o Shun desperta o Hades? Isso que eu ia falar. Lá na Ilha da Rainha da Morte. Exatamente o que eu ia falar, cara. Embora o Ikki tenha ralado lá na Ilha da Rainha da Morte, eu achava o mestre do Ikki um dos mais bosta. E eu vou explicar pra vocês por quê. Mas ele com certeza... E vocês não vão lembrar, vocês vão falar que eu tô inventando, mas talvez ache essa imagem na internet. Tinha um óleo lá dos anos 90, uma marca de óleo, acho que era soia. O rótulo dele era vermelho e eles faziam o rosto, uma cara de um boneco só com vegetais. Então o nariz era um pimentão, o olho era 2 cebolas e era essa a embalagem desse óleo. E eu achava essa cara que vinha na frente dessa lata de óleo igualzinha aquela máscara. Você lembra disso, Ter? Você sabe o que eu tô falando? Eu sei. Mas aqui eu tô vegetando, mas eu tô entendendo, vamos continuando. E aí, eu acho que é por isso que eu achava ele muito bosta. Mas, cara, se você for pegar pra ver aí os mestres de cada um, o do Ikki realmente é o mais merda, cara. O do Ikki só, tipo assim, beleza. O cara pegou pesado com o Ikki e, cara, beleza, fez ele ser o fodão que ele é hoje. Mas só o ambiente da Ilha da Rainha da Morte já ia fazer o Ikki se tornar isso, tá ligado? Sim. Vocês já pararam pra pensar que uma das coisas que o anime tentou fazer é deixar um pouco mais justo a questão dos mestres, dos cavaleiros? Porque, tipo, o Ikki teve um mestre que não era cavaleiro de nada. Mas o Cavaleiro de Cristal nem existia. Então, é isso que eu tô tentando falar. Mas, na verdade, falar. No mangá, o mestre do Yoga era realmente o Camus. Exatamente.
Aí, tipo, o Seiya, a mestra dele, é Amazona de Prata. O Shun, mestre dele, Cavaleiro de Prata. E aí, tipo, ficaria um pouco injusto todos eles serem um ser treinado por Cavaleiro de Prata, o Ikki ser treinado por um bosta. Injusto? Você tá de sacanagem. O Shiryu é treinado pelo Doku, filho. Tá de sacanagem. Não, mas tipo, aí... mas isso não é revelado no começo, Isso. porque o desequilíbrio que eu tô querendo dizer é quando os personagens estão sendo apresentados, vai lutar um contra o outro lá na Guerra Galáctica, e chega uns que treinaram com o Cavaleiro de Ouro, os outros não. Aí Mas você fala... Se você falou que não foi apresentado, então uns treinaram com o Cavaleiro de Prata e o Shiryu foi treinado por uma azeitona. uva passa, exatamente, uma uva passa ficava sentada. Azeitona. Porra. Mas aí que tá, né? Das vezes eles fizeram isso justamente pra já pensando lá na frente. Esse cara aqui é o... Mas, cara, não, pera aí. Parece que o Shiryu já sabia que o mestre dele já tinha sido. Tá. Já tinha sido, mas continuando pensando que ele tem o quê? 300 e sei lá quantos anos? Então, tem alguns negócios... Eu acho muito importante a gente dar um espaço aqui pra falar só sobre as adaptações que o anime faz e dá uma cagada, porque aí a gente vai chegar no final falando do filme, que é o principal tema, que é a adaptação cagada. Não sei, não vi ainda o trailer. Deixei esse espaço pra poder passar raiva com todo mundo. Beleza, então. Mas aí, ô Valota, qual que é a tua primeira experiência com o Cavaleiro do Zodíaco? Cara, experiência, eu acredito que foi um pouco mais cedo, mas é uma experiência tão bosta. Mas tão bosta. Porque se a tua experiência foi com o Yoga e com o Shun deitados no não. Eu lembro muito, como eu falei, eu lembro muito de um amigo dele foi apresentou desse jeito. Eu tinha uns 6 anos, 7 anos mais ou menos, eu acho. E eu sempre fui um bunda mole, continuo sendo até hoje, óbvio. Mas eu tinha muito medo quando o Yoga ia ver a mãe dele no fundo do mar. Não, era amedrontador mesmo. Era, e a minha outra experiência é um detalhe que eu vi esses dias aqui em casa, que eu tava olhando umas fotos antigas. Eu tinha, por algum motivo de Deus, uma espada do Cavaleiro do Zodíaco que falava em castelhano, que eu ganhei ela do Paraguai. Eu não sei se... Não sei de onde surgiu também, mas eu tenho, sei se eu lembro. Criança é um negócio muito estranho, porque cada criança vai ter medo de um negócio diferente, ou se são vocês que são muito mais cagão que eu, porque olha as coisas que eu tinha medo quando eu era criança. No começo do filme A Bela e a Fera, a hora que a fera rasga a cara do quadro de quando ele era príncipe, eu cagava de medo daquilo lá, eu saía correndo da sala. Nas Chiquititas, quando o pai da Millie, que tinha uma parte o Miguel. É o Miguel, ele tirava a máscara, eu me cagava de medo. O meu irmão morria de medo também. O Adonai, eu não tenho ideia do que vocês estão falando. O Adonai da novela Viagem nem se fala, então. Nem se fala. E, no entanto, tenho medo até hoje, mas eu não tinha medo da mãe do Yoga no fundo do mar. E só pra gente não enrolar muito essa pauta, eu vou contar qual foi a minha primeira experiência com Cavaleiros do Zodíaco, que eu conheci através do meu primo, né, que é de São Paulo. Eu ia passar as férias lá, e ele curtia muito, ele já tinha os bonequinhos. O primeiro episódio que eu vi foi o Yoga lutando contra o Miro lá, todo furado, já achei da hora pra caramba. Você viu mais pra frente. Só que meu primo era muito cuzão, porque ele tinha os brinquedos lá dos Cavaleiros do Zodíaco, os bonecos, e não deixava eu brincar. Eu falei, pô, que merda de infância que eu tive, porque eu só tive um primo homem, e tem muito amigo meu que tinha um monte de prima mulher que deixava eles brincar com um brinquedinho muito mais da hora que boneco dos Cavaleiros do Zodíaco. Não pode falar isso aqui? Claro que pode, mas vamos na manhã, né, pô? Porque eu tenho uma história muito mais da hora que eu vou contar aqui, então. E se vocês acharem que não é pertinente pro podcast, depois corta fora e edita. Fala, pode mandar bala. Vocês sabem que eu tô trabalhando fora, né? E aí, tipo, pra ajudar a pagar a viagem, eu ofereço carona pelo BlaBlaCar, fazendo propaganda de graça aqui do aplicativo. Mano, cara, aí ontem à noite, eu tava voltando pra São João, uma mina pediu carona pra voltar pra cá 11 horas da noite. A mãe e o padrasto dela foram deixar ela no ponto de encontro da carona, né? Trocando ideia, então, moça, onde você vai ficar chegando lá?
Ela deu uma risadinha assim, ai, moço, não sei se você pode me deixar lá, mas eu vou ficar na zona. A moça era prima, cara. Por isso que eu falei da história das primas que eu lembrei. Ah, agora faz todo sentido. A gente vai fingir que faz todo sentido, tá? Não, só foi uma história legal, eu queria contar. Caraca, Você tem uma história legal aqui que você quiser que eu conte. Essa história, eu conto também. Essa história vai. Essa aí não tem nada a ver, não tem nada a ver. Essa aí vai ter que ir pra revisão, velho. O que tem a ver com Cavaleiros do Zodíaco, essa história minha da faculdade? Guerreiro, né, velho? Muito Nada, guerreiro. mas- Muito herói. Nada. História de heroísmo eterno, né, velho? Rapaz, elevava o cosmo no último e ia. Falando nisso, né? Acho que a minha experiência, primeira experiência com Cavaleiros do Zodíaco, ela não é tão interessante quanto a segunda experiência, quando voltou a passar na Band. Porque eu tava lá no primeiro colegial, né? E um belo dia, no meio da zoeira, eu falei assim, tava brincando, né? Que na nossa época de nerd Nutella, brincadeira era 5 minutos de porrada sem perder a amizade. E no meio da brincadeira, assim, falei, eu vou elevar meu cosmo, meteoro de Pegasus! Rapaz, Aí na escola ele apanhou. eu apanhei, eu tomei cuecão, fui colocado dentro da lata de lixo e tomei uns pipocos pra aprender a parar de ser. Então, é porque as pessoas têm que entender o seguinte: hoje em dia é aceitável você gostar dessas coisas. Antigamente, é assim, você tinha que saber com quem você falava, porque senão, esquece. Mas então, Na verdade, eu discordo um pouco com isso, Valota. Eu acho que hoje tá muito mais. também dava meteoro de Pegasus, né? Não, lógico, porra. Eu dava e ainda achava que soltava magia, E na acreditando professora cegamente, ainda, né? filho. Inclusive, No primeiro colegial, o que eu só falei foi o seguinte: falei que antigamente não era muito aceito você falar esse tipo de coisa. Hoje em dia também não é, mas. Ah, eu acho que é mais, viu, Valota? Eu acho que Não, hoje em dia é mais aceito. antes, o termo nerd, ou até meio nerd, esse termo, velho, os caras já tinham um preconceito enorme com você, Muito mano. grande, foi isso que eu falei. Se você é nerd, era, né, na época lá, então você é um manezão. Você era excluído. Hoje a galera coloca o nerd como um cara pop, tá ligado? Ué. Eu quero fazer uma pergunta pra vocês dois aí. A primeira vez, vocês falaram das primeiras impressões aí de Cavaleiros do Zodíaco. Essas primeiras impressões já fizeram vocês gostarem do anime ou vocês precisam assistir mais algumas vezes pra precisar gostar mesmo e acompanhar? cara, eu vou falar Pode assim, responder. eu meio que era aquele moleque tonto que ficava indo atrás dos mais velhos, o que eles faziam, eu queria fazer também. E isso serviu pra eu aprender a gostar de coisas que são da hora, tipo, ver meu primo que era mais velho jogando Mortal Kombat, ver ele assistindo Cavaleiros do Zodíaco e já querer seguir na onda. E fez eu querer colocar um brinco uma vez, como ele tinha também, e graças a Deus minha mãe me xingou e falou, não faça isso. Não que seja algum preconceito com quem tem, mas como eu sou muito cabeçudo, eu acho que não ia combinar o brinquinho do lado. Não ia. Então, eu gostei da primeira vez, como eu falei, eu tinha medo de algumas partes, mas também não foi a primeira experiência, é uma coisa que me marcou só. Mas eu gostava sim porque era aquilo, porradaria franca. Porradaria franca, quando você é pequeno, você gosta de ver porradaria franca. E eu também tinha um primo que gostava desse tipo de coisa, então tem uma certa influência? Tem. Então, sim, eu gostei. Luiz Ângelo aí. Salve. Ele tem um canal que eu não lembro o nome, mas... E o Luiz Ângelo tem canal? Tem, é um canal que ele joga com o filho dele. Ah, legal. Então, é como eu te falei, né? A minha primeira impressão foi com o chum que vocês estão tirando aí. Não estou tirando, acho Não interessante. tô tirando. E foi, mano, pra mim foi muito top ver. Porque assim, você vê, como eu falei, a armadura do Andrômeda é uma das mais da hora que eu acho. E aí você vê aquelas correntes, ele manipulando lá e tal. Aquilo foi uma coisa que marcou muito, então já foi a paixão à primeira vista, velho. Mas também tudo depende da época que você assiste. Eu digo, quantos anos você tem, o que você é Sim. impressionável. Quando você vai ficando mais velho, você vai ficando mais chato. Por Isso é exemplo, verdade. vamos falar, quando vocês viram a primeira vez, puta, a armadura do Shiryu, que ele mal usava,
era muito jeitada e não sei o quê. Agora você me explica, como é que o cara tem uma porcaria de um escudo indestrutível que todo mundo destruiu? Mas é É o tipo de coisa que que. me deixava irritado. Tem essa, né? Mas, mano, tem coisa que é só anime só, tá ligado? Você só vai, foda-se e segue o jogo. Exatamente. É como eu falei, você vai ficando mais crítico. O negócio do cara precisar de 5 litros de sangue pra reparar a armadura. E um cara deu o quê? Uns 15? Pô. Não, Você vai pegando os detalhes, você vai ficando mais chato. Mas, Não, mas quando você assiste, muito aquele... maravilhoso. Sim. Não, a obra é muito boa e isso é indiscutível, velho. O Cavaleiros do Zodíaco é uma obra que... tipo, tem as suas falhas, qualquer obra tem. Ela também vai ter, por se tratar até de uma obra antiga, né? Mas ela, como um todo, como um geral, mano, é uma obra lendária, velho. É um bagulho que não é só por causa que a gente é saudosista aqui que a gente tá falando. Sim. Ela é. Não se trata de saudosismo, nada. Ela que é uma boa, Então, Mas vamos falar das falhas que é mais da hora? Primeira dublagem lá da Gota Mágica, Jabu de Capricórnio. Nossa. Aí Bem que ele queria, hein? Armadura de ouro de Pégaso. No primeiro episódio já mandava essa armadura de ouro de Pégaso. E os caras já deram as desculpas mais esfarrapadas do mundo. Tipo, o Gilberto Paroli, que era diretor de dublagem e também faz a voz do Saga, falou assim, porque a gente colocou Jabu de Capricórnio porque os primeiros bonequinhos que chegaram para vender eram os bonecos de ouro. E aí só ia aparecer Cavaleiro de Ouro lá na frente. Na verdade, o Capricórnio nem ia aparecer, porque os primeiros episódios que vieram pro Brasil só tinha até os 50 e pouquinho. Acabava lá na Casa de Leão, acho que até 55. Então eles deram esses migué na dublagem por causa disso, mas depois descobriram que era mentira, porque veio dublado. Olha como é que a situação que chegou no Brasil. Do japonês foi dublado pro francês, que foi dublado pro espanhol, e no Brasil receberam as fitas em espanhol. Sim, mas isso era normal nessa época aí. Os materiais vinham todos em espanhol mesmo, velho. Então, tipo de informação que eu não tinha a menor ideia. Só que o Yu Hakusho, eu não me lembro como, o Eduardo Miranda, que era o chefe da divisão de cinema lá da Manchete, que divisão de cinema, para quem não sabe, não é cinema. É o que cuida de tudo que é enlatado, tudo que não é produzido pela própria emissora. Ele teve contato com o Yu Hakusho, só que o Yu Hakusho não estava passando em nenhum lugar do mundo, exceto o Japão. Então eles mandaram buscar no Japão e fizeram uma adaptação, porque o Yu Hakusho não é uma mera dublagem, é uma adaptação para o Brasil, mas embasado no original. E é por isso que a dublagem do Yu Hakusho é tida hoje como uma das mais fodas possíveis. Eles fazem uma coisa diferente, pô, que não é... Eles fazem uma coisa que chama ambientação. Que antigamente eles faziam muito bem, depois de um tempo ficou uma porcaria e... Tem exceções. Sim, foi um caso muito... Deu muita sorte, porque fizeram bem feito. Quer um exemplo bom disso? É o filme... Não, o filme As Branquelas. Se você assiste o filme As Branquelas, que é um caso excepcional no Brasil, ele é muito engraçado. No resto do mundo, ele é uma bosta. Chaves, meu. Só por causa da dublagem. Chaves, o Tarcísio Meira, eles põem no meio, tá ligado? Então, mas ambientação. Recente, eu não sei se vocês assistiram, se não assistiram, fica aqui a recomendação de uma dublagem, uma adaptação muito bem feita, é o Bastard, da Netflix. Eu gostei pra caramba. Não. Achei que capricharam bem. O One Piece. A hora que aquele episódio que o Usopp manda joga a mãe pra ver se quica, eu não aguentei. É muito bom. Muito bom. E aí, Mas a gente ia falar mal e tá falando bem, pô. Sim, mas então falar mal, cara, coisa que eu acho mais fora de base são aqueles cavaleiros fantasmas e pra piorar, os cavaleiros de aço. Eu acho muito tosco aqueles cavaleiros de aço, desnecessário. Diferente do filler da Hilda, que talvez é o melhor filler já feito na história de um anime. Não, errou. Errou feio, mas continua.
Não, Cavaleiro de... Do que você tá falando que eu errei feio? Dos Cavaleiros de Você Aço falou- e Podre? Não. Você falou que a saga da Hilda é uma dos melhores fillers. É bom? É. Mas uma das melhores da história, pra mim, você já deu uma forçadinha. Não é ruim, longe disso, é muito bom. Mas tem outros fillers muito bons. Por exemplo, se Naruto tivesse só filler ruim, ele não tinha 500 e sei quantos episódios. Tem uns fillers engraçados pro meio, uns filler bom, umas histórias boas, mas... Sim, filler longo assim mesmo, eu acho que realmente da Hilda foi de muita qualidade. Mas, por exemplo, do Naruto, o filler da saga do Três Caudas é muito bom. É bom. Mas continua. Aí eu já não sei dizer, porque eu assisti Naruto pulando, olhando na internet, pulando todos os fillers. Então... Aí tem coisa que você perde, porque assim... Meio nerd, exatamente. Porque assim, tem muito filler do Naruto que é uma bosta, concordo plenamente. não mas só tem de muito... Naruto, Não só de Naruto, obviamente. Animes aí em geral. De tudo. Só que tem muito filler que explica as coisas, que eles conseguem melhorar. Você tem que ter muito saco e muito tempo também, mas... Isso Então, seria o papel do filler, velho. Em Cavaleiros, nitidamente, você vê que tem o filler pra enrolar e ele automaticamente fica ruim, que é botar Cavaleiro de Prata, Cavaleiro Fantasma, Cavaleiro de Fogo, Cavalo de Fogo pro meio, e um filler que é pra complementar a história, que é a saga da Hilda, que introduz a saga do Poseidon muito melhor do que no mangá. Sim, só que a saga da Hilda não faz... cronologicamente, não tem tempo hábil pra acontecer ela. O problema é esse. Não tem. Não tem tempo hábil. Mas se a gente ignorar esse fato, que é foda, mas se a gente ignorar isso, fica muito bom. Cara. Se a gente ignorar... a gente tem que ignorar muita coisa no Cavaleiro. Nenhum dos filmes dos Cavaleiros do Zodíaco faz sentido. Porque o filme lá do Mestre Duval, que é a Jodin, e o Quem filme que é Mestre Durval, mano? Duval, que é da saga de Odin, dos Cavaleiros Deuses, que o Yoga vira um Cavaleiro Deus. Eles estão com as armaduras antigas Também ainda. não sei, não. Eles estão com as armaduras antigas. E não tem uma janela para isso ter acontecido entre eles ganharem as armaduras lá no começo e acontecer a saga do Poseidon. Não convence, sabe? Eles falam que Mas te convencem o Saga matar o mestre do santuário com 2 anos, pelas contas que os caras fazem lá, o Saga tem, sei lá, 16 anos e ele matou o mestre do santuário há 14 anos atrás, e aí, como é que faz? Não convence nem o Saga ter a voz de 70 anos. Mas mesmo assim, eu não mudaria a voz do Saga por nada. Manda um abraço pro cara, porque você sabe o nome dele, eu não tenho a menor ideia de como é que ele chama. Gilberto Baroli. Tomara que ele nos ouça aí, né? Você não sabe o nome do cara? Você que me contou uma vez que teus amigos lá de São Paulo descobriram... A história não é essa, a história é do Negão. Ele já te contou, não contou, Tar? Não. Do cara que trabalhava com ele, que o tio do cara era dublador, mas não era do Saga. Era dublador de algum dos Cavaleiros de Ouro. Que eles ligavam pro cara. Ixi, não lembro disso aí, não. Não, mas o da hora é você ligar na casa do cara e falar assim, eu queria pedir uma pizza de esposa de Isso eu não tenho ideia do que você tá falando. Mas continua. Estragou a história, devia ter deixado como... Não, mas você vai inventar a história. Mente, mas mente menos, né, cara? Mas a minha versão inventada era melhor que essa. Mas eu gosto da verdade, trabalho com fatos. Veracidade. Aqui é informação. Aqui tem informação. Bom, então vamos para fatos. O filme dos Cavaleiros do Zodíaco vai ser uma bosta. Você não sabe? Você não... eu sei sim. Eu aposto que vocês quiserem aqui que o filme vai ser uma bosta. Não, eu acredito que... Vamos colocar aqui então. Por que você acha que vai ser uma bosta? O que te faz pensar isso? Eu posso dar um exemplo aqui, trazendo uma outra história, tirando da cartola aqui, que talvez eu não tivesse essa opinião, não fosse vocês dois. Primeira vez que eu dei rolê com o Tarcísio, nós fomos na Gift. Ai, meu Deus. Mas então... Aí lá na porta da Gift, chegou um parceiro, um cara que eu conhecia, e ele falou, tô abrindo uma balada muito melhor que a Gift. Vou te dar ingresso de graça, sei pros teus amigos. Desce a rua aqui e vamos lá naquela balada. Mas tá falando de quem? Do Nenê?
Não. Poke. É fria, Poke. É fria. Ah, eu lembro. Não, mas vamos ver. Ganhamos ingresso de graça. Poke, é fria. Tem um lugar que chama Porão, não é? Chegamos Isso, exatamente. Oh. Chegamos lá na frente, o lugar era de fato um porão. Tudo apagado, tudo zoado. Aí vocês, pô, aqui não vamos entrar, é óbvio que é fria. Eu mando aquela. Não. Mas vai que o lado de dentro é melhor do que tá aqui. Mano, É um cara esperançoso. a gente entrou lá dentro, o negócio era pedido de medonho. O povo que tava lá era pedido de zoado, de medonho. E aí, pra piorar, na hora que começa a tocar música, eu não vou nem mencionar. Vocês só pegaram, puxaram a fila e falaram, vamos embora. Não. Aí eu lembro que o segurança olhou pra tua cara e falou assim, viu, mas vocês sair não pode entrar mais, isso ainda bem, hein? Então, quer dizer, se tudo tá apontando que o negócio vai ser um lixo, não tem jeito. Eu acho que é criar esperança demais. Quando sai, por exemplo, quando sai esse novo filme do Mortal Kombat. Não, vai tirar o Johnny Cage, mas vai pôr um novo protagonista que nunca apareceu na história, que chama Cole Young. E vários canais no YouTube. Não, mas vamos dar uma chance, mas talvez seja bom. Não vai ser bom, vai ser uma merda, vai ser um lixo. Cara, mas tirando o Cole Young, o filme não é ruim. Não, É assim, não, eu não esperava. Vamos ser sinceros, é um filme do Mortal Kombat. Você não espera que seja um vencedor de Oscar, mas não é tão ruim assim, não ofende. não Tem tão filme ruim que é lá. ofende. O não tão ruim lá é o de 95. Não, Esse o de filme 95 é um clássico. Não fala assim, você só tem que levar em consideração o diretor desse filme. Ele teve a pachorra de, depois de fazer isso, fazer toda a saga de Resident Evil. E isso é uma ofensa, o filme do Mortal Kombat, não é? É que as novas produções de Resident Evil... Não existe. Não. Lava a boca pra falar, porque todas são ruins. Eles desruinzaram bastante, pelo menos os 2 primeiros filmes. Não, todos são Desruinzaram ruins. bastante. Eu desafio qualquer pessoa a gostar da série do Resident Evil da Netflix. Não tem como. O problema é que as adaptações com relação tanto a anime quanto a jogo, os caras querem dar uma versão deles, né? Não é uma versão da própria obra. Eles querem dar uma versão Sim. deles. Então, tipo, aí acaba que dá essas merdas aí, né? Tipo... Não, mas eu vou falar assim, os filmes do Resident Evil, eles são ruins, mas eles começam a te ofender a partir do 3. O 1 e o 2 você consegue dar um boizinho. Agora, a série do Resident Evil, ela é ofensiva. eu também assim, acho. Não dá pra você assistir. Aquilo é ruim, aquilo lá é podre. É podre. É que é um medo que se tem aqui, né, no filme Os Sim. Cavaleiros do Zodíaco. Tipo, pra começar, vamos colocar mesmo o Resident Evil aí como já começo aí. A história já começa com uma fulana. Ninguém sabe quem que é, velho. Ninguém sabe. A única coisa familiar que a gente tem no filme do Resident Evil é a Umbrella. De resto, a gente não sabe mais nada, cara. É uma obra que tá pegando pedaços. É um filme que tá pegando pedaços da obra e tá fazendo um bagulho ali. E eu concordo com você. É desrespeitoso isso aí. Eu acho que se fosse fazer, tinha que ser baseado na obra. E não ser um pedaço ali, tá ligado? Uma cola de pedaço e fazer um novo universo. Eles jogam os personagens lá e falam, puta, olha que legal. Por exemplo, o Nemesis, eu acho ele bonito. O design dele lembra muito do jogo. A época, né? O filme é antigo e também não é tão mal feito assim, porque usaram muito efeito prático, não é CGI. Ele é bom. Só que o jeito que ele faz as coisas no filme, ele é patético. Cara, o Nemesis não pode chorar. Não, você tá de sacanagem com a minha cara. Os malucos fizeram o Nemesis chorar. Ah, vai dormir, né? Isso aí é desrespeitoso, cara. Então, aí seguindo né, a comparação do filme Cavaleiros do Zodíaco e filme do Resident Evil. Tem essa preocupação também. Será que eles vão mudar a personalidade de algum deles? Será que porque assim, você montar uma... Por exemplo, assim, vamos colocar... você consegue definir a personalidade do Seiya? Vocês conseguem? Fala aí pra mim. Você me pegou. Fala em uma palavra a personalidade do Seiya. Protagonista cagado. Não. Uma palavra, cagado. Não.
Não, isso tem em todo o anime, pô, que chama poder do protagonismo. Tá, então vai. A personalidade Então, do. não, peraí, vamos só fazer a coisa inversa. Eu vou te falar o termo poder do protagonismo. Qual o primeiro exemplo que vem na tua cabeça? Naruto. Goku. Não, tá louco. Tá louco. Não, todo shonen tem protagonismo. Eu vou te falar o porquê. O Seiya nunca foi meu preferido e passou longe de ser, cara. O Seiya, o Seiya tava ali no grupo, cara. Pra mim, tá? Ele existia, exatamente. Ele é um personagem que existia. Porque, eu não sei, mano, te falar o porquê, mas o Seiya tava ali porque tava. Eu achava a armadura dele muito da hora e só. Sim, mas vamos ser realistas. A armadura dele era da hora em partes, né? Porque a primeira armadura nem sentido fazia. Porque que porcaria de peitoral é aquele lá que defende um lado e vai Corinthians. Ah, eu gostava, mano. Eu vou falar pra vocês que O capacete era ok. eu gostava muito mais das primeiras versões do que das versões originais, né? Porque é meio que. Sim. Eu só não queria perder um gancho muito bom aí, que é a comparação com o filme do Resident Evil. Dá a impressão, lá no Resident Evil, que pegou a marca Resident Evil, você pegou o direito de usar a logo da Umbrella, você pegou o direito de usar alguns personagens da Umbrella e só usou essas marcas, esses símbolos, para contar uma história totalmente diferente. Exato. Porque, de uma maneira mais maldosa, pode ser dito que quem estava na produção nunca viu Resident Evil na vida, pegou esses símbolos e só fez o filme. Eu acho que não. Eu acho que eles pelo menos se deram o trabalho de ver e saber do que se tratava. Eu acho que é mais como o Tarcísio disse, que quiseram contar do jeito deles e totalmente diferente. E aí a gente pega Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco só tem o Ikki e o Seiya. Vamos analisar, eu sei que não é 100% verdade. Peraí, só tem isso? Eu não vi o trailer ainda. Só tem retirar os outros personagens? Retirar. Ah, que bacana. Retirar os outros é melhor que colocar o Shun mulher. E aí eu preciso explicar aqui, né? Pra não dizer que eu tô sendo preconceituoso, que eu tô sendo homofóbico. Cara, eu pago pau demais pras personagens femininas dos Cavaleiros do Zodíaco. Acho que elas tinham que ter mais espaço. O problema do Shun virar mulher é que ele é um personagem foda, com uma personalidade bem definida, é um personagem bem construído, que não tinha o que mexer. Mexeram pra deixar pior. Mesmo a personalidade sendo uma bosta. Ela pode ser definida, mas é uma bosta. Não, eu acho o Shun da hora. Sim. Um puta de um moleque chorão. Mas ele é legal, sim. Pra quem é mulher que é fã do anime, eu não vi nenhuma gostar e nenhuma se sentir representada nessa mudança. Então, é isso que eu acho tosco. Mas enfim, é melhor não ter os outros do que fazer o que fizeram com o Shun na Netflix. Mas ainda assim, deixa eu só chegar onde eu queria. Tá. Isso vai muito de encontro com a ideia de que quem produziu o filme não entende bosta nenhuma, pegou o nome e é uns caras que usam armadura e o estereótipo deles e fizeram o filme. Por quê? O nome original do anime é Saint Seiya. Seiya, o guerreiro sagrado. Então, pelo trailer que o Valota não viu, dá a impressão do Seiya ser o cara fodão que se descobre como protagonista e vai lá desce a porrada no antagonista, que é o inimigo, que é o Ikki. O cara só pegou o nome e tentou dar sentido em cima disso. Para nós, brasileiros, fãs da França e da Espanha, que é a trajetória que o anime fez até chegar aqui, esse filme vai fazer menos sentido ainda, porque para nós é Cavaleiros do Zodíaco. Então Seiya, o guerreiro sagrado, é a historinha que inventaram para esse filme. Agora, Cavaleiros, não tem os Cavaleiros, tem 2 só, dentre os 5 protagonistas. Só que você sabe que disso tudo que você falou, deixa eu entender uma coisa. Você falou que você acha que, só pra sintetizar se é isso, você acha que quem fez o filme do Cavaleiro do Zodíaco nunca nem viu a obra e foda-se, tá fazendo o que ele quer, e o do Resident Evil os caras viram? Não foi isso que eu quis dizer, mas é importante você perguntar para as outras pessoas não ficarem com a mesma impressão. Porque eu queria perguntar para você, em qual jogo do Resident Evil que os caras começam a ter superpoder mesmo, que eu não lembro desse aí. O poder da telecinésia, acho que eu não lembro de ter jogado esse, mas... Não. Bom, com certeza os caras viram alguma coisa, se inteiraram de alguma coisa e quiseram fazer do jeito deles. Tanto no Resident Evil como nos Cavaleiros do Zodíaco. Eu falei que o negócio é tão fora da casinha em relação à obra original que causa a impressão que os caras nunca viram.
E se a gente for partir desse pressuposto, o filme vai causar a impressão que só pegaram o nome e falaram, vou construir uma história em cima disso. E pra quem o nome é Saint Seiya, talvez até faça sentido. Seiya é o fodão, a história que o filme vai contar. Agora, pra nós que conhecemos como Os Cavaleiros do Zodíaco, é o que eu ia falar do filme do Mortal Kombat, o último. Fizeram um filme do torneio Mortal Kombat sem o torneio Mortal Kombat. É um filme pra nós aqui que conhecemos como Cavaleiros do Zodíaco, dos Cavaleiros do Zodíaco, sem os Cavaleiros do Zodíaco. Mas ainda, né? Não sei se eu concordo com isso, porque pensa assim, você falou assim, Mortal Kombat, o cerne da questão toda é o torneio, pra você. Pra mim, é um personagem descendo a mão no outro e vai. Esse é o cerne, porque me fala, quem jogou Mortal Kombat 1, 2, os primeiros, me fala quem conhecia a história. Pra mim, eram os bonequinhos se batendo, chegando no último, que era muito mais forte, e ganhando e acabou. Então, isso. Olha como a porra não faz sentido nenhum, né? Porque nos anos 90, quando o sentido de Mortal Kombat era um personagem descendo a mão no outro, saiu um filme que contava muito bem contada a história do torneio. Sim. Quem aprendeu o que é Mortal Kombat, que hoje é o jogo de luta mais vendido no mundo, só que ele tá longe de ser o jogo mais jogado no cenário competitivo. Por quê? Porque a maior parte das pessoas que compram Mortal Kombat compram por causa do modo história, que é o melhor modo história desenvolvido, né? Então, hoje que a história tá em evidência, os caras cagam pra história. Na época que a história não tava em foco, que era porradaria e pronto, os caras resolveram fazer um filme valorizando bem a história. Daquela época é o que valoriza melhor a história do jogo. Sim, mas é que você falou assim, pô, para as outras pessoas pode fazer sentido, os que viram um negócio com o nome de Saint Seiya. Para mim poderia chamar Batata Carvão, que a história ainda ser a mesma. Ninguém acha que a história é só sobre Seiya, o Cavaleiro Sagrado. Sim, pelo menos o que eu tô falando é da casualidade, da impressão que os caras só pegaram. Faz um filme aí sobre Saint Seiya. O que é Saint Seiya? É um guerreiro de armadura fodão. Beleza. Tipo a lata velha do Luciano Huck, entendeu? Você é pedreiro? Beleza, não precisa me dizer mais nada. E aí ele reforma o carro e a maçaneta do carro é uma... Sim, mas é porque eu acho que Saint Seiya, nesse caso, é só um nome. Porque, por exemplo, tem adaptações por exemplo, do Lost Canvas, que não tem o Seiya e chama Saint Seiya. Sim, não, é o nome, né? É o nome, é Saint Seiya, é o nome. Seiya. Só é o nome, não quer dizer que é tudo sobre o Seiya, não é sobre Seiya, o Cavaleiro Sagrado. Só que também saiu o Lost Canvas e o Ômega, eles têm uma conexão de história com a história do Seiya, vamos dizer assim. O Santa Show, que passa num universo paralelo, que são as Amazonas, né, só de guerreiras mulheres, ele já veio com outro nome, Santa Show. Então, mas o Lost Canvas não tem ligação com o Seiya, tem ligação com o Cavaleiro de Pegasus. Não, mas que é o seguinte, a relação da Seiya, do Seiya, o Cavaleiro de Pegasus com a Saori, tem essa lenda, né? Tem essa bagulho, então... Sim, mas não é com o Seiya. Não é o Cavaleiro de Pegasus, o guerreiro sagrado mais famoso é o Seiya. Mas eu entendo o lado da marca, mas eu entendo também que a questão da conexão, né? E pra ver como tem, só me livrando de alguns xingamentos lá do que eu tava falando de transformar o Shun em mulher, cara, fizeram um anime que muita gente xingou, mas eu achei da hora, que é só de Amazonas, mulheres defendendo a Athena. Ou então, não quero fazer uma adaptação de Cavaleiros, mas quero pegar de guerreiras, guerreiras mágicas de Rei Art, cara, que um monte de gente falava que era o Seiya feminino na época que a gente assistia lá na TV quando era criança, sabe? Pega essas coisas boas e adapta pra valorizar o lado das mulheres no anime, não transformar o Shun. Mas só voltei nesse ponto pra me defender melhor mesmo, né? Porque nunca se sabe de onde vai vir pedrada. Sim, de todos os lugares, sempre vai vir. E sempre você está errado. Mas o receio, tipo, eu vi os teasers e os trailers, e assim, eu achei até as coisas ali, os efeitos, né? Eu achei os efeitos bonitos. Achei ali o que aparenta ser, né? O primeiro Cavaleiro de Ouro a aparecer aí nessa saga aí, que parece ser o Capricórnio. Eu achei
até legal pra caramba. Tipo, passa rapidamente, né? Os efeitos parecem estar muito bacanas. Só que aí, velho, começa a entrar uma parada, porque, assim, eles estão tentando colocar mais nos dias de hoje, né? Essa trama. E aí começa a entrar aquelas coisas de arma, canhão, paz, sabe? O Valota ainda não Eu vou viu. falar, enquanto vocês vão comentando sobre isso, eu vou mutar aqui e vou assistir, porque o trailer que eu tenho aqui acho que dura 1 minuto e alguma coisa. Vai Bom, falando que eu bom. vou assistir. Aí eu já te falo a minha Tá, opinião sobre. beleza. 1 segundo. Então, isso já tira um pouco a gente, né, da história lá da clássica. Isso me deixou um pouco com o pé atrás, mas, olhando, tendo a mente aberta, eu consigo aceitar e realmente dá para fazer mesmo assim, adaptando as novas coisas dos dias de hoje. Que realmente, se tivesse uma porradaria dessa, ia ter esse tipo de coisa. Aí eu quero colocar uma questão polêmica aqui, que é assim. Depois eu quero sugerir que a gente dê nota para o nosso nível de expectativa, para quem estiver ouvindo entender, né, numericamente o que a gente está esperando desse filme, como é que tá o nosso hype para esse filme. Mas antes disso, Uhum. eu quero colocar uma questão polêmica que seria a seguinte: você acha que a gente, enquanto fã, ir assistir esse filme no cinema? Uma coisa que fica claro não é a adaptação que a gente gostaria. Não é. A gente quer algo mais fiel à obra que a gente gosta desde criança. Sim. Você acha que a gente, enquanto fã, pagar para ir no cinema, a gente está dizendo para quem produziu, olha, manda mais desse tipo de adaptação, desse tipo de produto, porque eu vou consumir? Ou não? Eu posso ir assistir e eu não estou nem contribuindo, nem deixando de contribuir para que esse tipo de adaptação continue sendo feita. Eu acho que não. Eu acho que não, porque isso vai acabar acontecendo. Mesmo eles ganhando o nosso dinheiro do ingresso, né? Isso vai acabar acontecendo, essa análise aí do público vai acabar acontecendo depois que assistir o filme. E aí continuar. Porque assim, é aquele negócio, né? Você vai no filme, você sai e fala, putz, esse filme foi muito bom. Não, esse filme foi uma bosta. Isso sempre acontece, ó, não vai lá não. Eu, pelo menos, se eu saio de lá e o filme é uma merda, eu falo, cara, nem vale a pena. Você entendeu? Então, assim, isso já vai quebrar eles no meio. Eu acho que nós que estamos a fim de ir, que, né, vamos lá ver, a gente vai e tal. Então vai ser aquele negócio meio que em cadeia, velho. Os caras vão ser punidos por uma coisa, se eles fizerem uma coisa mal feita, eles vão ser punidos porque vai cair na boca do povo, né? É um negócio que vai desse jeito. Então, Mas, por exemplo, é meio que regra, lógico que tem exceção, de que quando o filme fica muito aquém das expectativas, por exemplo, Liga da Justiça, quem foi a pré-estreia e a estreia foram um sucesso total. Só que depois o filme ficou aquém das metas na bilheteria, porque muita gente foi assistir, saiu falando mal, né? Então isso acaba refletindo mesmo, e aí fez a DC e a Warner repensarem todo o universo DC no cinema. sim. Né? Então é por isso que os críticos, inclusive o Eduardo Miranda, vou fazer a propaganda aqui, que é o cara que trouxe Cavaleiros para o Brasil na Manchete, tem um canal que chama Projeto Cinevisão, ele faz crítica de tudo que é blockbuster que sai, e ele falou, não vão assistir, esse filme é ofensivo. E então, quer dizer, nós já não somos essas pessoas que viram o filme antes, que viram antecipado. Nós somos as pessoas que Quem sabe um dia. vão fazer a escolha, né? Nós vamos ouvir o que os primeiros disseram e foda-se, ou nós vamos mostrar para quem produziu que a gente quer uma reformulação, se for ter novas adaptações, como é o caso do que foi feito no Liga da Justiça. Eu acho que assim, eu vou ir ver. Eu vou ir ver, mas se eu não gostar, eu vou exigir uma reformulação, se é que vai ter. Porque eu sigo muito no pensamento assim, ó, por exemplo, eu não sei se vai ser bom, se vai ser ruim, tá dando a impressão que vai ser pelo menos mais ou menos. Mas, por exemplo, o Sonic, a gente pega a animação do Sonic.
Os produtores foram lá, desenharam como é que ele ia ser antes de fazer toda a bagaça lá e publicaram. Fãs, e aí, o que vocês acharam? Ficou uma bosta? Todo mundo falou. Ficou uma bosta isso aí, pelo amor de Deus. Os caras pegaram isso, refizeram Famoso Sonic feio. e, mano, e ficou muito da hora. E ficou muito da hora. Então, Então, aí o Seiya, todo mundo viu a armadura da adaptação dele pro É, cinema, é foi aí- muito feio, pelo amor de exatamente. Deus. E ninguém Ex- fez nada. exatamente Não, mas- aonde eu ia chegar. Mas vou fazer um comentário sobre a armadura, que foi uma das anotações que eu fiz aqui. Eu não achei a armadura tão ruim. Nossa, tá botando Não medo achei- na cabeça. Cara, não. A única diferença, pra mim ali, a maior diferença é que a armadura fecha na frente. Ponto. Só isso. E vou te falar. Skate não tem nada a ver. Mas eu acabei de falar. Não foi isso que eu falei? Que o capacete não fecha na frente? Ah, entendi, a armadura. Você Não, falou não. armadura. Ah, perdão, falei errado. É o capacete. O capacete fecha na frente. Ponto. É só isso. Que faz ser muito mais lógico. Eu acho. Não, mas eu acho que o capacete é muito grande, cara. Eu acho que o Eu capacete senti é falta muito do grande. focinho de cavalo. Não precisa. Mas e aí, agora você assistiu? Faz suas considerações Minhas, aí. minhas considerações. Bom, vamos por ordem. O que apareceu primeiro foi a Athena. Cara, eu já vi uns cosplay melhor. De verdade mesmo. Não tá tão ruim, mas já vi cosplay melhor. A motivação. No Cavaleiros original, era tudo uma questão de orfanato, que, se eu não me engano, tem até um negócio que eles omitem isso no anime, mas basicamente lá o avô da Athena era o Mr. Catra, né? Porque todos são filhos dele, meio filhos dele, se eu não me engano, na história original era alguma coisa assim, ele é meio pai de todo mundo. E nessa adaptação, ele basicamente encontrou o cara numa briga de rua, numa rinha de galo. Trocando soco por dinheiro e falou: puta, aquele cara é bom, hein? Acho que ele pode salvar o mundo. Foi essa a impressão que me deu. Tá. Eu achei assim. Eu não sei. É que no anime também não tem tanta explicação assim. Basicamente, o Seiya ele protege a Saori, a Athena, porque é o dever dele. No filme me deu a impressão que ele protege ela porque eles são amigos. Não, mas no anime, no começo, ele quer proteger ela, pelo menos no início, já que esse filme chama Cavaleiros do Zodíaco Início, é uma troca pra Saori colocar a fundação pra buscar a irmã dele. Ele tá pensando num problema Exato. dele, não num problema dela. Então, só que isso não apareceu em absolutamente nada no trailer que eu vi. Supõe que nem vai aparecer no filme. Sim. Então, Aí, tem que ver. Vai continuar, vai lá, pode continuar. Sim, o treinamento do Sei que apareceu. Aquilo lá, pra mim, a Marin, é a Marin, né? Ela foi a melhor coisa que eu vi. Achei muito bem feito. O poder não ficou aquela coisa falhada. Eu achei interessante até. Mas ela mandou assim, não, porque o cavaleiro de Pégaso tem que ser humilde. Da onde que eles tiraram essa parte? Eu não lembro, pelo menos eu não lembro de falar de... Não, eu Os também cavaleiros não. têm que ser humilde. Não lembro disso aí. Padre Marcelo Rossi. Só se for daí que tiraram, né? O Danilo Gentili entrevistando o Padre Marcelo Rossi. E assim, pra mim eles assim, já tem muito personagem e eles pra mim inventaram uns a mais ali. Porque tem uma outra mulher que pra mim parece que é a Athena mais velha, mas deve ser, sei lá, mulher do avô da Athena, fala que ela tem que salvar o mundo. Ficou confuso pra mim. Que aparece no prólogo do céu, mas não vai ser. Não, é que jeito, é ela a Jean é. Grey do X-Men original. Pelo jeito, ela é a companheira aí, mulher do. Eu não sei Aí é que inventar. tá. Eu Pra mim, tô posso tentando vender o nome dos Eu posso figurão. estar errado, mas o que já me deixou com birra quando eu vi o Mortal Kombat é tirar o personagem bom, que não deveria ter tirado, para inventar umas coisas idiota. Já me Sim. deixou com birra antes. E assim, eu vi ali que eles meteram as armaduras de ferro no avô dela. Como é que era o nome dele? Mitsumasa Kido? Mitsumasa Kido. Isso. Pra mim, meteram uma armadura de ferro nele em algum momento, que eu tive a impressão de ter visto isso. E vou fazer uma observação que eu acho que vai ser isso. Vocês falaram que o grande inimigo do filme vai ser o Ikki. Eu acho que não vai ser. Vai ter a luta e os dois vão se juntar pra lutar com o Cavaleiro de Ouro que vai aparecer. Quem tá ouvindo aqui o cast, o Valota tem o poder de adivinhar o fim dos filmes. Só acho que é isso. Posso estar muito errado? Posso, porque... Ou então eles mostraram um Cavaleiro de Ouro aparecendo cortando o negócio, que provavelmente era o Shura,
mostraram só pra mostrar que vai ter um Cavaleiro de Ouro em algum futuro. Só que pra mim, esse filme tá com aquele cheiro de Dragon Ball Evolution. Nossa, Aí não é que acho. tá, aí é que eu queria chegar. Mas uma coisa, antes de fazer uma pergunta, que é pedindo a avaliação de vocês, a nota de vocês, que talvez seja uma pergunta que cabe mais já pro fim, não sei se a gente já tá encaminhando pro fim, eu queria saber o seguinte a respeito da opinião de vocês. Quando uma obra é adaptada e mexe em pequenas coisas, mesmo que para alguns ela seja para melhor, já é praticamente certeza que o fã vai meter o pau. Por exemplo, Star Wars, quando fizeram o episódio 7, pode olhar lá no Rotten Tomatoes. Como o episódio 7, para mim, é quase um reboot do episódio 4, ele não muda muita coisa na essência, e os fãs gostaram muito mais. O Claro. episódio 8, ele mexeu bastante, ele introduziu coisas novas, o Snoke, que era pra ser o vilão fodão, lá eles matam com uma facilidade enorme. Os críticos gostaram. Eu também gostei muito desse episódio 8, gostei muito. O 9 eu não vou nem comentar, que é Decepção Skywalker. Só que, e os críticos gostaram, só que os fãs não gostaram, porque mexeu demais na obra original. Aí esse Cavaleiros do Zodíaco tá tirando 3 cavaleiros importantíssimos, mudando bastante as armaduras, colocando personagens que não existiam. Com tudo isso, vocês acham que tem alguma chance do grosso dos fãs não sair xingando? depende do fã. Que fã que você tá falando? O fã saudosista? Eu tô falando de porcentagem. Falando da grande maioria dos fãs. em Não, geral. eu acho que não tem perigo de alguém gostar desse filme. Eu acho Eu que, também. assim, existem pontos positivos aí. Os caras, você vê que, pelo menos a impressão que dá pra mim é que os caras foram procurar saber do que se trata, do que é, o que é a lenda, né, do Seiya, da Saori, o que é os Cavaleiros do Zodíaco. Tá, isso dá pra ver que eles foram atrás pra saber. Mas, assim, cai naquela do cara, do diretor ali, roteirista, sei lá, daquele cara querer pôr o dedo dele e falar, fui eu que fiz aqui, tá ligado? Aí, galera, fui eu que fiz aqui, tá? E cai nessa que você falou, pô, que é mexer muito na essência. Por exemplo, eu já falei alguns pontos positivos, aí eu vou falar agora as merdas. Por exemplo, uma que me incomodou muito, mas muito mesmo, foi o Cássio. O Cassius. Não sei se vocês viram quem vai ser o Cassius. Tipo, Quem que vai ser? É que assim, se a gente fosse levar pro original, teria que ser um cara de mais ou menos uns 4 metros de altura, mas aí Cara, fica meio complicado. não precisa ser um cara de 4 metros de altura, cara. Precisa ser um cara forte. Precisa ser um cara musculoso. Esse é o The Cassius. Rock, com o Moicano, pouco da hora de Cassius. Só que ele tava muito ocupado fazendo aquela beleza daquele filme do Adão Negro lá. Exato. Eu vou Beleza até, totalmente irônico, pra quem não percebeu. eu meu vou tom de até ironia. puxar o nome do cara aqui que vai fazer. Eu não sei. Mas enfim. O cara Mano, não tem nada a ver com o Cassius, cara. Não tem absolutamente nada a ver. É um cara que parece que eu vou encontrar com ele no bar aqui da esquina, aqui, tomando uma pinga num copinho americano sujo. Tipo, cara, não tem nada a ver, cara. Absolutamente nada. E as outras... Tá tirando. O cara chama Nick Stoltz. Então, aí tem outros pontos que... Era um cara que nem tem cabelo azul pra fazer o Ikki. E aí tem outras coisas que me incomodam, detalhes. Mas, cara, por quê? Por quê? Como, por exemplo, mudar o nome do pai da Saori lá. Não é... Mudaram? Não é esse nome dele. Almanquido tá o nome dele no filme. É. Almanquido. Exato, não é. Não é Johnny Marlock. Colocou novos personagens ali, beleza, cara. Não tem problema isso. Eu acho que quando é adaptação, realmente é adaptação. Só que, mano, você não tem que fazer. Você não tem que fazer um bagulho novo, um bagulho do zero, tá ligado? Essas coisas que me incomodam e que me faz ter um pouco de receio aqui, como, por exemplo, igual eu perguntei lá atrás, a personalidade do Seiya.
Será que eles vão conseguir fazer o Seiya aqui? Porque, mano, o Seiya ir brigar numa gaiola lá, eu não vejo o Seiya fazendo isso, tá ligado? Ele foi lá na disputa do torneio galáctico lá, mas ele tinha os objetivos dele. Ele não queria ir. Sim. Ele não era uma coisa que ele... Nossa, é briga aqui, é porrada, bora pra porrada que eu adoro, amo. Tá ligado? Eu não lembro dessa parte Eu não lembro dessa parte do trailer. O Seiya vai brigar numa gaiola? Sim, antes dele, ele é descoberto lá. Basicamente, tinha um olheiro. Nossa, e o tio dele, por acaso, vai deixar ele no carro antes dele brigar nessa gaiola e vai falar que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, eu acho que essas eles vão coisas... tirar a irmã do Seiya da história, que basicamente é o que motiva ele a tudo, mas... Ou ela vai morrer com um tiro do bandido que ele não quis pegar quando tava assaltando os caras da gaiola. Agora, eu concordo com o Valote sobre a Marin. Eu acho que, cara, é isso que eu falo. Eles foram lá, pegaram a Marin, e a Marin que eu tô vendo no trailer é a Marin do anime, velho. É a mesma Marin que eu tô vendo. Por que os caras não fazem isso com os outros personagens, brother? Sabe? Mas aí, às vezes, vai muito, muito, muito do ator. Por exemplo, o Resident Evil 2, que a gente já falou aqui que é uma porcaria, a atriz que faz a Jill foi por conta ver os trejeitos da Jill e tentar fazer uma boa personagem. E por mais que o roteiro tenha esculachado ela fez algumas coisas muito bem. Como, por exemplo, ela anda, quando ela foi atingida, exatamente como a Jill do Resident Evil 3. Ela estudou pra ir atrás. Então, às vezes, é uma coisa muito particular do ator que já sentiu. Só que vai ser uma merda, mas eu vou tentar fazer a minha parte. Pode ser que seja isso. Pode ser. Daí do ator também, mas... eu não sei, eu não conheço esse ator aí, mas ele parece já ser famosinho aí, o ator que vai fazer o Seiya. Vocês já conheciam ele? Nunca vi na vida. Deixa eu ver o filme que ele já fez. Não, mas ele fez Terminador do Futuro 3. Olha só, outra beleza. E um filme bem antigo. Eu não sei, eu tô com muito receio com esse cara do Seiya. E não por causa do ator, sabe? Mas pelos trejeitos dele no trailer. Perdão, estava falando do Cássio, perdão. Não, o Seiya. O Cássio, cara. O Cássio do filme eu vou ignorar. Eu vou fingir que não tem nada na tela quando ele entrar, porque pra mim não é o Cássio. Agora a gente vai ter que falar o seguinte, ou vai ser muito bom, ou vai ser uma bosta, porque é o seguinte, os filmes que ele tem, ele já é meio famoso, só que ele fez Samurai X, ele tá fazendo One Piece, ele fez um outro filme de Samurai X, é isso? Não, beleza, cara. Ele pode ser o melhor ator do mundo, cara. Mas sim. Ele não vai fazer o Cassius que a gente conhece. Não vai. Não, agora eu estou falando do Seiya. O Seiya. O Cássio que fez o filme mais famoso dele é Exterminador do Futuro 3. Nossa, então, tanto que esse cara não deve ter ganhado coxinha e guaraná. Esse Seiya aí, eu sei que ele... Esse Seiya, eu sei que ele já fez coisa muito boa. E ele foi muito elogiado pelas coisas que ele fez. É o que eu falei. Ele fez Samurai X, ele tá fazendo One Piece... E também pode render mas é aí que eu falo, eu falo no bagulho, igual o Poco falou, do ator entrar no negócio. No jeito dele, eu tenho um pé atrás, cara. Olha, eu falo pra você, a Saori eu gosto, mano, pelo trailer, né? A Marin eu gosto, o Ikki, velho, eu achei mó legal ali, pelo jeito. Mas eu não sei. O podcast não ficar com 5 horas de duração, só que eu quero fazer uma pergunta aqui que eu acho que meio que amarra o fim ou a gente já indo pro fim. Na visão de vocês, né, em termos de expectativa, onde 0 vai ser Dragon Ball Evolution e 10 vai ser The Last of Us, qual a impressão / expectativa de vocês? 3. De 0 a 10? De 0, onde 0 vai ser um Dragon Ball Evolution e 10 vai ser um The Last of Us, qual a expectativa de vocês para essa adaptação? Eu coloco um 5 aí, vai, 5, 6. Nossa, você tá esperançoso. O meu cara, é 3. Depois eu coloco. Eu vou assistir, vou achar que vai ser uma bosta
e vai tomar no cu quem gostar. Eu acho que o Terno quer ficar mal com os inscritos. Não, cara. porque Não. realmente- Eu tenho meu argumento. É que é o seguinte. Eles ainda procuraram saber o que é. Eles procuraram saber do que se trata. Eles procuraram saber... Mano, em Dragon Ball Evolution é um lixo 110%. Dragon Ball Evolution, os caras, eu acho que assim, eles nem sabem o que Não. era Dragon Ball. Os caras não Por sabem, isso mano. que eu dei, Os caras por não isso que eu sabem, dei um. tá ligado? Por isso que eu dei um. Ali, os caras pegou o papel ali, eu vou falar isso, beleza. Babá, e tchau. Tá louco. Nesse Desliza aqui, o cabelo. eu tô vendo, cara. Eu tô vendo alguns personagens e os caras são esses caras. A Marin, cara, pra mim é a mesma Marin, entendeu? Então, tipo assim, eles tiveram cuidado, pelo menos isso eles tiveram. Por isso. E não tem os efeitos especiais tão bosta pelo jeito, né? Pode ser que eu mude aqui depois que eu assistir o filme, mas. Pode ser, tem que ver quanto foi gasto no filme, mas eu acredito que uns 70% vai ser pra pagar Você pega aí o Xambin. Você pega aí o cara que fez a coreografia das lutas é o mesmo que faz da Marvel, cara. Não que a Marvel esteja em alto nível aí ultimamente, mas. Depende de qual filme. É o mesmo. Se for do Capitão América, Soldado Invernal, beleza. É o mesmo. Tema do cara. próximo podcast aí, hein? Dando spoiler. Mas só do filme já tá sendo tão em larga escala comparado com Dragon Ball Evolution, se fosse bom, não era pra estar sendo esse parâmetro de comparação. Até porque Dragon Ball Evolution saiu há mais de 10 anos, com certeza, e, cara, acabamos de ter aí lançamentos que quebram paradigmas de adaptação de videogame ou anime, mangá para o cinema. Super Mario, Sonic e também, claro, The Last of Us. Então, cara, se o negócio estivesse caminhando para ser bom, ele ia estar sendo comparado com o que tá na mídia e não desenterrado para ser comparado com um negócio que deveria estar muito mais morto e enterrado que Dragon Ball Evolution, né? Se ele já desenterra um negócio ofensivo que nem esse, já começou muito mal. Mas tem um problema, tem uma diferença que eu acho que esse filme não vai ser odiado pelas pessoas. Porque, assim, a não ser que você seja muito fã, muito saudosista, as pessoas não têm nem ideia do que seja Cavaleiros do Zodíaco. Tem sim, pô. Sabe por que tem? Sabe por que tem? Porque sai na Netflix agora. Exatamente. Mas o que tá saindo na Netflix é uma bosta. Se for uma bosta, eles vão achar que tá no mesmo padrão. Então, mas aí você pega as referências aí. Importante você ter colocado isso aí, Valor. Você pega as referências. O filme é muito mais parecido com o da Netflix. Com o da Netflix, que é uma bosta. Entendeu? Eu discordo totalmente das pessoas não saberem o que é Cavaleiros do Zodíaco, mas eu concordo com o posicionamento do Valota de que talvez isso não sirva para o julgamento das pessoas acharem bom ou ruim. Por que eu acho que as pessoas sabem o que é Cavaleiros do Zodíaco? Porque assim, molecada de hoje em dia, às vezes o pai comenta, pai, que desenho que você assistia quando era criança? Dragon Ball. Vai falar Dragon Ball, não vai falar Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco que mostra o que é. Não significa que a pessoa assistiu, não significa que a pessoa sabe o que é história, mas eventualmente, cara, passando numa loja de camiseta nerd, você já viu uma camiseta ali, o pai falou, eu assisti isso quando era criança. Não que a pessoa tenha conhecimento do enredo, da história, e vá pesar no julgamento. Sim. Agora, eu tenho uma garrafinha d'água dos Cavaleiros do Zodíaco, meus alunos são da atual geração, eles sabem o que é. 90% nunca assistiu? Nunca assistiu, mas sabe o que é. Sim, mas é diferente. Por exemplo, Dragon Ball passa até hoje. Ainda passa. Na TV. Sim. Cavaleiros também. Não, cara. Não, aonde que passa Cavaleiros? Se não for na Netflix. Rede Brasil, junto com o Dragon Ball, inclusive. Não sei se tá passando agora, mas... De onde você tá tirando essas informações? Tô vendo. Olha o lugar que você tirou as informações. Acho que ninguém sabia disso. Pelo menos eu não tinha a menor ideia. A Rede Brasil ultrapassou a Rede TV em audiência. Nossa, que bacana, hein, cara? Só que assim, em 2023, os caras alcançam 1 ponto de audiência, que TV é muito pouco assistido, com Cavaleiros do Zodíaco. A Manchete, exceto quando estourou, a média de audiência, já nas reprises e tal,
Talvez a época que a gente conheceu, porque em 94 a gente era muito pequeno. Quando estourou, quando dava 15 pontos de audiência. Era 4 pontos. Então, quer dizer, Cavaleiros hoje, passando na TV aberta, dá 1/4 da audiência que dava na época que a gente conheceu. Então, não é desconhecido. Lá, ele dá a mesma audiência que Dragon Ball. Ou seja, acabou Dragon Ball, começou Cavaleiros. Eu não sei qual que passa antes, qual que passa depois. Mas, enfim, a molecada que tá assistindo não troca de canal pra ver. Mas na verdade eu não conheço ninguém que assiste TV Brasil, mas Assim, o alcance do Cavaleiro do Zodíaco hoje é muito menor. é que muito menor. qualquer É outro muito anime. menor. Muito menor, sem E dúvida. eu vou te falar que o alcance da animação da Netflix é muito maior do que do anime hoje. Deve ser. Assim. Deve ser. E se a animação fosse boa, o alcance do anime seria maior, porque a animação é boa, da hora, virei fã. Vou pegar e vou assistir o antigo. Isso poderia acontecer. Não acontece porque a animação é ruim. Sim. Eu tô procurando aqui na TV, na programação da TV Brasil, eu não. É Rede Brasil. Tá. TV Brasil é do Choque de Cultura, que é Canal Brasil também, mas eu acho que antes chamava TV Brasil. Então é isso, eu acho que o filme vai ser no máximo uma nota 3, vai decepcionar muita gente. Eu não vou ficar decepcionado porque quando eu for assistir eu já vou esperando nada. Então, quem sabe, né? Eu acho que o melhor é ir não esperando muita coisa mesmo, né? Que, tipo, A gente, como é mais vamos fácil pra dizer- não se decepcionar. Não, é que eu vou falar uma frase assim. A gente sempre pensa assim, puta, não tem como ser pior que Dragon Ball, que o Dragon Ball Evolution, mas como já dizia aquele velho pensador, né, não sabendo que era impossível, foi lá e soube, né? Porque, porra, às vezes o cara consegue fazer um negócio pior. Eu vou assistir não esperando nada e mesmo assim tenho certeza que eu vou conseguir me decepcionar. Eu acho que... Então é isso, né, gente? É isso aí. Demorou? Obrigado por todo mundo que ouviu a gente e é nóis. Demorou, abraço. Falou!